Fala, pessoal. Esse vídeo é mais um registro que eu tô fazendo pra mim mesmo. Sei lá, sabe aqui é o Kirk, data estelar, sei lá das quantas, eu não sei em que planeta a gente tá pra pousar. E que isso fique registrado para as gerações futuras. Deixa eu limpar a lente aqui, esse negócio parece que tá embaçado. Melhorou. E a pandemia, ela realmente me deixou estranho. Eu sempre quis uma oportunidade de isolamento como essa para poder me dedicar bastante a um projeto antigo que eu tenho, mas que eu nunca tinha tido a oportunidade. Só que eu não imaginei que fosse uma coisa tão difícil, né? Tanto fazer, quanto mostrar para as pessoas, quanto admitir que era bom ou que era ruim. Foi um processo doloroso, diria assim, né? Mas saiu. Hoje, pela primeira vez, depois de sei lá quanto tempo que eu estou programando, eu consegui um primeiro relatório do sistema da matriz AIS. Aquela que o Cardozinho que tirou um sarro, que estava falando sobre a minha vida, né? E eu acabei sendo um pouco mal educado com ele, já pedi desculpas e tal. Aquela que eu tentei mostrar para um monte de gente e eu percebi que por mais que fosse óbvio e por mais que eu entendesse que fosse uma coisa bacana e por mais que eu imaginasse que quem ouvisse eu falar o lance ia falar, puta, isso é bacana, dá para fazer e tal, ser uma demonstração prática da simplicidade que é o resultado final da utilização da matriz, eu jamais conseguiria convencer alguém de que pudesse ser útil o que eu fiz. Então, assim, esse vídeo eu vou mostrar em algumas etapas, né? A primeira delas é um pouco mais para a galera do hardcode aí, né? A galera que programa, que nem eu, e que me inspiram diariamente, né? E hoje, basicamente, essas pessoas são a Mônica, né? O Ivo, o Clodoaldo, que eu tenho orgulho de ter empurrado esse puto para a área, né? O Jonathan, que foi uma pérola que a gente tropeçou assim numa concha no mar e de repente aparece essa figuraça aí, né? E o potencial do Antônio, que assim me surpreendeu. Eu, desde que o conheci, desde que o vi pela primeira vez, eu notei que aquele cara tinha algo de especial, né? E todas as pessoas que passaram com a gente aí, né? Meu Deus do céu, é uma lista infindável de pessoas pelas quais a gente acabou se apaixonando, né? O Vander, o Dezão, o Lucão, a Emily, pessoas que inclusive eu converso diariamente, o Ney, o Julian, enfim. A nossa história sempre é o resultado de um processo e um processo de caminhar. E é esse processo que faz a gente chegar em algum lugar e a gente às vezes não sabe onde a gente quer chegar e talvez ninguém saiba onde quer chegar. Mas a gente tem que pelo menos tentar. E foi isso que eu vim fazer. Eu mergulhei num processo de interiorização desse lance, de desenvolver uma coisa diferente. E fui, e chegou num momento que eu estava meio que me sentindo até sozinho, não conseguia falar com ninguém, né? Inclusive hoje é um dia importante para mim, para gravar esse vídeo, porque eu fui mal educado com o Clodoaldo, né? Porra, um cara que eu me sinto responsável na medida que eu inspirei a seguir carreira e eu simplesmente, o cara me pergunta, você me ajuda? Eu falei, não vou te ajudar. Esse não é o Pedro e vocês me conhecem, portanto, não estou nem pedindo desculpa, porque se eu tivesse que pedir desculpa, partiria do princípio de que eu realmente quisesse ter dito aquilo e eu não quis. E quem me conhece sabe disso, né? Eu tenho um cara que eu tenho um carinho muito grande, que é o Rafael Viegas, muitos de vocês conhecem, o Rafinha, para alguns, o Egídio sabe de que eu estou falando. E ele é um cara que não perde a oportunidade de demonstrar gratidão, a importância que eu tenho na carreira dele, né? Ele diz que, bom, a história dele é simples, vou contar em alguns segundos. Ele trabalhava lá na monitoria junto com o Ivo, era muito feliz no que fazia. Nós abrimos uma vaga na web e eu estabeleci uma data limite para que as pessoas pudessem se inscrever. E, infelizmente, ele perdeu essa data, foi no dia seguinte.
e com muita humildade na porta da minha sala, falou assim: seu Pedro, eu sabia que a data era ontem, infelizmente eu tive um problema, não vem ao caso, mas se for possível ainda hoje eu participar desse processo de seleção, eu gostaria. Falei, cara, foi ontem, né? Mas já que você está falando desse jeito, com toda essa educação, entre e vamos conversar. Bom, conversamos, não fiz mais nenhuma seleção. Todas as pessoas que eu tinha conversado até então foram reprovadas quando eu conheci o Rafa. Bom, o cara é simplesmente um pequeno gênio e uma cognição rara, né? E eu peguei esse cara vai ser meu discípulo durante um tempo, e isso eu engoli. Um dia eu falei, Rafa, vem cá, cara, você vai passar o dia comigo aqui, você vai ver como é que a gente programa, e até por conta da sua juventude, você pode corrigir alguma coisa que eu esteja fazendo, que você de repente olhe para isso, porra, podia ser mais simples e tal. Eu peguei um módulo, que eu não me lembro qual, e peguei do zero, né? Abri uma página do Visual Studio e comecei a codificar, né? Basicão, que a gente sempre faz, né? HTML, um pouco de CSS, SQL, Transact, ASP clássico, ADO, enfim, aquele feijão com arroz normal. Codifiquei, a gente ia conversando, ia falando das necessidades, das funcionalidades, e eu só codificando. Parecia uma metralhadora em cima daquele teclado. Talvez eu tivesse sido possuído e não sabia, mas enfim. Talvez 1h30 depois, né, o Rafa falou, Pedrão, vamos debugar isso aí, né? E eu, com uma sensação de que tinha feito algo bacana, falei para ele, vamos debugar, mas... Calma, Siri, eu já vou te dar atenção. Só um minutinho, pessoal, a Siri aqui é fogo. Ela, pelo menos ela é educada, pede licença, né? Com licença, quem categoria? Thank you, Siri, ok. Ele passou aquele dia comigo, eu codifiquei e tal, e aí vamos debugar. Pá. Cara, eu nem rodei na minha máquina, eu peguei FTPzão tradicional, subi para produção, chamei o diretório para o endereço completo, o negócio funcionou inteiro, um CRUD completo. E eu falei assim, já falei, cara, isso é anormal, imagina, isso nunca aconteceu, né? E é porque isso aqui é muito simples, deve ser coisas que eu já tinha feito, enfim, né? Bom, enfim, e de verdade funcionou, era um cadastro super simples, acho que foi o precursor do cadastro de interesse, se eu não me engano. Isso ficou na minha cabeça, passou, esqueci, enfim, passou. Bom, enfim, o Rafa passou, trabalhou com a gente, se destacou, acabou, num dos nossos momentos de crise, a gente foi obrigado a cortar alguém, e ele era um cara potencial de ser cortado, porque ele tinha muito mercado. E dito e feito, o cara pegou, foi abrir a empresa dele, em resumo da ópera, o Rafa hoje é o cara responsável pelo Adega Pão de Açúcar. Simplesmente, ele é um dos maiores especialistas em e-commerce no Brasil e mantenho contato com ele. Faz, sei lá, um pouco mais de alguns pouquinho antes da pandemia, ele me deu um presente. E aí ele fez um comentário que, para mim, isso valeu muito mais do que aquela champanhe linda naquela caixa de madeira. Que ele me disse o seguinte, Pedrão, se hoje eu tô aqui, cara, tipo, fazendo esse trampo legal, reconhecido, foi porque um dia, cara, você me deu a oportunidade de trabalhar na área e eu sentei um dia com você e eu te vi codificando e você falou, o negócio funcionou e eu falei assim, um dia eu quero programa que nem esse cara. Cara, isso pra mim eu choro porque foi, assim, de verdade o presente mais lindo que eu ganhei toda a minha vida. O mais motivo aqui é outro, tá? Pedro Viado, licença poética para fazer isso, deixa eu mostrar. Eu fiquei esse tempo inteiro programando, atendendo as demandas da escola. Teve um momento aí, inclusive, que eu fui mal educado com o Carlos Eduardo, fui mal educado com o Carlos Henrique, era verdade. Eu vinha fazendo umas jornadas aí de 16 horas. Na verdade, eu cheguei a ficar programando 48 horas sem parar. E isso me causou um desgaste físico e mental muito grande. E principalmente um desgaste de relacionamento. Por isso que teve aquela questão de que eu queria um final de semana dedicado exclusivamente para o Zé, enfim, toda aquela história. Bom, passou. Bom, mas eu queria mostrar para vocês, isso aqui representa 70% do código, que ainda tem coisa para ser feita. Deixa eu tentar inverter a câmera aqui. Vou ter que parar a gravação.